Olá, estamos aqui para mais um Sobriedade Sim, que é um programa da Pastoral da Sobriedade. Rossini, meu querido, tudo bom? Tudo bem, mais Família? uma vez, a família tudo em paz, graças a Deus. Marta, Karina, Caio, beijão para vocês. Tudo na santa paz. Em paz, Isso graças é a Deus. E hoje a gente está recebendo um coordenador da Pastoral da Sobriedade, ele é lá de São José dos Campos, é o Robson Aparecido Barbosa. Tudo bom, Robson? Tudo bem. É um prazer ter você aqui, viu? O prazer é todo meu poder estar aqui contribuindo, né? Que bom. Na graça de poder estar aqui nesse programa. Que bom. Você já está há bastante tempo na Pastoral da Sobriedade, né? Há alguns anos. Alguns 11 Alguns anos, né? Isso é muito bom. A nossa pastoral debutou o ano passado, né? Com uns 15 anos. E então você está bem desde o começo com a gente, quase desde o comecinho. Quase desde o começo. Mas me conta um pouco como é que foi a tua história, a tua trajetória, o que te levou para lá. A minha história, assim... Você é casado? Sou casado, né, com a dona Patrícia. Ah, a dona patroa é a Patrícia. Tem dois filhos, né, o Robson Júnior e a Amanda, de 20 e 17. Beleza. Né? E você começou a notar que você gostava de álcool? Como é que foi? Teu pai era alcoólatra? Isso, tem um histórico familiar, né? Como a maioria de nós, né, que somos dependentes químicos. Eu tenho um histórico que meu pai foi alcoólatra, né? E infelizmente faleceu alcoólatra, né? Sem tratamento. E eu fui notar isso, lógico, né? Depois de 30 anos de idade, que eu fui me dar conta que eu também era. A minha pergunta é a seguinte: você falou que seu pai, quando você conheceu seu pai, ele já era alcoólatra? Já era alcoólatra. Ele morreu alcoólatra, sem ajuda médica. Ele se dava conta de que ele era alcoólatra ou ele negava isso, nem passava pela cabeça dele, ele achava que bebia quando queria e parava a hora que quisesse? Como é que era isso? Que nessa época, né, alguns, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, não se tinha assim uma publicação daquilo que é uma doença, né, que era uma doença tratável. Né? Mas ele sentia que ele não tinha domínio sobre a bebida, que era a bebida que dominava, não? Não, ele não trazia problemas para dentro de casa, por exemplo. Pelo contrário, trazia muitos problemas, né? Sei. Só que para ele era normal, não era né? Na cabeça dele não era por conta da bebida. Não era por conta da bebida, Entendi. nunca foi. Não tinha, assim, problemas de agressão, violência, briga, com a Teve, mãe, essas coisas. Teve também. Muita violência. Na verdade, eu vim de uma família desestruturada, né? Sem base espiritual nenhuma, né? E afetiva também não, porque meu pai é um alcoólatra com tantos problemas, minha mãe tinha que trabalhar para poder dar o sustento, né? Para mim e para mais duas irmãs menores, que eu sou o mais velho. E fomos crescendo assim. E aí quando eu entrei, que eu conheci a droga, eu tinha 9 anos de idade, né? Entendi. Eu conheci a maconha. Você começou na maconha? Na verdade, eu comecei no álcool, né? Sim. Eu pegava a caipirinha do meu pai quando ele tomava em casa, eu bebia, né? Dava uns golinhos, né? Aí eu fui recordando, depois que a gente entra em tratamento, aí como é que você começa a observar alguns hábitos antigos, né? Que eu tenho recordação de criança. Eu pegava o copo de caipirinha do meu pai para rapar o açúcar que ficava no fundo do copo. Quer dizer, a doença já estava ali. Estava começando. Já estava ali. Aí você teve contato com a maconha, só curiosidade, assim, com 9 anos, onde e como? Olha, eu conheci a maconha com 9 anos, andando assim com o pessoal mais velho, né? De escola. E aí te ofereceram? E me ofereceram e eu falei, vou experimentar, né? Rossini, vamos aproveitar esses minutinhos do primeiro bloco para falar um pouco sobre essa história da legalização da maconha? Aliás, nós estamos assim, fazendo um movimento, tentando coletar 1 milhão de Exatamente. Eu já assinei, e você? E Padre Haroldo publicou um encartezinho com 11 razões para não usar maconha. E tentando desmistificar essa história de que o uso de maconha, o uso recreativo, não faz mal, né? E hoje existem estudos, né, evidências que comprovam que o uso, só para se ter uma ideia, um indivíduo antes dos 21 anos que fizer uso da maconha uma vez por semana, aumenta em
310% a probabilidade dele desenvolver esquizofrenia. Uma vez por semana, gente. E a maconha, obviamente, ela é uma droga perturbadora, ela age no cérebro, ela afeta a capacidade de raciocínio, de memória, afeta o desempenho escolar. Ainda que possa dar alguma sensação boa, prazerosa, Agradável, dá, né, para alguns. mas os riscos são muito grandes. Então, nós temos, assim, estamos fazendo uma campanha, a Pastoral da Sobriedade está envolvida, as instituições do Padre Haroldo, Amor Exigente, no sentido de coletar assinaturas para mandar para o Congresso para evitar a legalização da maconha. Existem alguns projetos de lei tramitando lá. E muitas vezes, quando você pega a justificativa, eles sempre tentam se basear na repressão, né? Porque a repressão falhou, que só está prejudicando, que o uso recreativo não faz mal. E não é verdade. Não é. Então, talvez o Robson possa falar com mais propriedade até o efeito que foi a maconha na sua vida. Ele começou a experimentar aos 9 anos, né? Fez diferença para você ou não? Isso? Muita diferença, né? Perdi 21 anos da minha vida. Como é que foi a sua escola? Do aprendizado, né? É incrível, né? Que eu comecei a estudar praticamente depois que eu parei de usar droga, né? Olha só. É com 32 anos, né? É com 30 anos, vamos dizer assim. Hoje eu estou com 42. Então, e as sequelas que ficou, né? Hoje eu estava no trabalho, hoje eu conversava com um psiquiatra e ele explicava para um interno e ele falava assim, a droga, ela é prazerosa, né? Assim, que quando você olha, assim, parece que é uma coisa prazerosa. Mas, na verdade, ela não dá prazer, dá um desprazer. Porque se você pesar na balança, ver o que acontece, as consequências... Prós e os contras, né? As consequências são muito grandes, né? E muitas vezes irreversíveis, né? Uma coisa que é lícita, o álcool. A gente fala tanto da maconha, da cocaína, do crack. O álcool, né? Você vê pessoas aí muito estudiosas e tal, e quando entra nessa situação... E quando vem a demência alcoólica, como é que faz com a pessoa? É irreversível, né? Existe a esquizofrenia. Eu conheço várias pessoas que estão assim hoje. A gente até tem uma maneira de brincar, né? Falou, colou platinado, né? Atravessou o espelho, sabe? É uma maneira engraçada, porque não tem volta. Não tem volta, é irreversível. Chegou a esse ponto, acabou. E quantos jovens hoje, né, estão envolvidos aí? Eu fui um deles. Né? Vamos falar um pouco mais sobre isso já, que aí a gente fala mais longamente, mas logo depois do nosso intervalo. A gente já volta.